E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa referencial o neurocirurgião Dr. Jairo Ângelos. Dr. Jairo, seja bem-vindo ao programa mais uma vez para a gente discutir assuntos que são pertinentes, né? Como, por exemplo, o Parkinson. Exatamente. Obrigado mais uma vez pelo convite, Alcineia, e vamos conversar. Então, vamos entender um pouco o que é essa doença Parkinson. Gostaria que você fizesse uma pequena explanação para a gente. Bom, muito importante a gente conversar sobre isso, né? Porque a doença de Parkinson, hoje, ela é a segunda doença degenerativa do sistema nervoso central mais frequente. Ela só perde para o Alzheimer. Então, muitas pessoas até acabam confundindo as duas doenças, mas são doenças diferentes. Alzheimer é uma coisa e Parkinson é outra. Então, depois do Alzheimer, a gente tem o Parkinson como uma doença degenerativa do sistema nervoso central. O que isso significa? Degeneração de áreas do cérebro que acabam controlando os movimentos do paciente e outras funções do organismo também. Então, é uma doença degenerativa muito frequente, acomete mais homens do que mulheres. Geralmente, é uma doença que acomete, o diagnóstico é feito em pacientes idosos, acima de 55 anos, 60, né? Mas a gente também não pode esquecer que existem os casos de Parkinson precoce, onde a gente vê pacientes de 40 anos, 45 anos, tendo o diagnóstico da doença também, tá? Existe uma outra doença que causa tremor, como o Parkinson, e isso pode confundir as pessoas ou não? Essa é uma ótima pergunta. A principal causa de tremor na prática clínica não é o Parkinson. A principal causa de tremor é uma doença que a gente conhece como tremor essencial, que é uma doença completamente diferente do Parkinson. O tremor essencial, o paciente que tem tremor essencial, ele tem um tremor diferente do paciente que tem Parkinson. O paciente que tem Parkinson e tremor, o tremor ele é diferente. Ele é um tremor que a gente chama de repouso. Então, e o tremor do paciente que tem tremor essencial, a gente chama que é um tremor cinético postural. É um tremor quando o paciente vai pegar uma xícara, uma colher, um garfo, que é diferente do tremor parkinsoniano, que é um tremor de repouso. Mas, independente da causa do tremor, a pessoa precisa procurar um médico para que durante esse exame, no exame clínico, a gente consiga fazer essa diferença. Então existe, tremor. né? Existe essas duas situações aí, Exatamente, né? Ok. Bom, eu também gostaria de saber se existe uma cirurgia que resolva o problema ou que amenize o problema. Muito boa pergunta, né? Muitos colegas médicos, inclusive, não sabem que existe o tratamento cirúrgico do Parkinson. O tratamento do Parkinson ele começou com medicação. A medicação é a substância levodopa. A gente repõe a dopamina que está ausente, que está em falta, né, no paciente parkinsoniano. Então, o tratamento medicamentoso, como um todo, ele visa aumentar os níveis dessa substância no organismo, melhorando todos os sintomas do paciente. Mas há uma porcentagem dos pacientes em que mesmo a gente otimizando medicações, a gente observa que os pacientes desenvolvem complicações da doença ou responderam muito bem no começo e mais depois de 5 anos, 4, 5 anos, não começam a ter a mesma resposta de antes. Então, para esses pacientes, existe tratamento cirúrgico. E o principal tratamento cirúrgico é qual? Ele consiste na estimulação cerebral profunda, que nada mais nada menos que é o implante de eletrodos cerebrais, né? Isso parece uma coisa de outro mundo, uma coisa de volta para o futuro, mas não é, né? A estimulação cerebral profunda, ela é feita no mundo há mais de 30 anos, né? No Brasil também, então não é uma coisa nova, né? Apesar de muita gente não conhecer, mas não é uma novidade, né? Aqui em São Luís, essa cirurgia é realizada por você, né? Sem dúvida, a nossa equipe realiza essa cirurgia sim. É uma cirurgia que está inclusa no rol de procedimentos da ANS, que é a agência que regulamenta os planos de saúde. Então, é um plano, é uma cirurgia que, se o paciente tem uma indicação, a ANS, os convênios, eles têm que realmente dar cobertura dessa cirurgia para os pacientes que estão segurados, né? Nós temos uma dificuldade dessa cirurgia no SUS ainda, né? O DBS é feito em alguns hospitais universitários, a partir de verba de pesquisa, a partir de alguns projetos bem pontuais, mas ainda é necessário que o SUS ainda abrace essa ideia da estimulação cerebral profunda para tratar os pacientes com Parkinson que precisam. Até porque a doença é uma das doenças degenerativas que mais acomete pessoas no mundo inteiro, né? Exatamente, e os estudos mostram que esse número só tende a crescer, né? Doutor Jairo, o que causa o Parkinson? Olha, ainda não se sabe exatamente o que leva à doença de Parkinson idiopático, né?
Muitos já se estudou sobre exposição de pacientes a agrotóxicos, traumatismos na cabeça, questões hormonais, mas nada foi definido, né? Você sabe que é uma doença idiopática, existem pessoas que teriam uma predisposição para desenvolver o Parkinson e essa predisposição ela seria ativada, digamos assim, por algum fator externo que ainda também não se conhece, né? Uma cirurgia, uma virose, uma doença, enfim. Então, não se sabe também qual é esse fator externo que aperta esse botão que dá o gatilho para esse paciente que já seria predisposto a desenvolver os sinais e sintomas da doença. Bom, você falou aí da cirurgia, né? Mas existe um outro tratamento também que torna a vida desse paciente um pouco melhor, com mais qualidade? É muito bom a gente falar sobre o tratamento do Parkinson, né? A gente falou das medicações, a gente falou da cirurgia, né? Que em torno de 20% dos pacientes podem se beneficiar desse tratamento cirúrgico, mas é importante lembrar que o tratamento em si, ele nunca vai ser só uma coisa, não é só o remédio, é só a cirurgia. É um paciente que precisa estar num tratamento de reabilitação, precisa fazer uma fisioterapia, porque veja, eu estou falando de uma doença que altera os movimentos da pessoa. Então, esse paciente precisa estar no programa de fisioterapia para controlar o equilíbrio, a postura, a marcha, para evitar quedas. Então, também faz parte desse tratamento a reabilitação com fisioterapia e também uma reabilitação fonoaudiológica, porque, inclusive, um dos sinais do Parkinson é a hipofonia. O paciente começa a falar mais baixinho, ele precisa ter esse suporte fonoaudiológico para que o paciente não tenha um prejuízo importante na comunicação com as pessoas, né? Sem contar também que em fases mais avançadas da doença, o paciente pode cursar também com disfagia, ou seja, que é uma dificuldade para engolir os alimentos, que então o apoio da fonoaudiologia também também deve estar presente para ajudar nessa questão, né? É uma união de esforços, né, de profissionais. É uma união de esforços, né? E tem uma outra vertente também do tratamento, né, que essa sim é uma coisa mais recente, né? Que é a neuromodulação não invasiva no Parkinson, né? Que é através da estimulação magnética transcraniana, né? O Parkinson é uma doença degenerativa que a gente falou que ela não tem cura. Então, tudo que a gente está falando aqui são tratamentos para melhorar a qualidade de vida do paciente. É uma cirurgia de um paciente que não dirigia, volta a dirigir, por exemplo. É de um paciente que estava travado e não conseguia mais colocar sua roupa, mas que com o tratamento ele começa a melhorar a qualidade de vida. Então, a estimulação cerebral profunda, ela tem esse papel de melhorar a qualidade de vida e agora também, mais recentemente, a estimulação magnética transcraniana, né? Onde, através de ondas eletromagnéticas, de uma bobina externa, a gente trabalha naquelas áreas do cérebro que controlam o movimento, que ajudam também o caminhar do paciente. Esse tratamento também é feito aqui em São Luís? Também é feito em São Luís, é um tratamento que não é experimental, os aparelhos têm registro da Anvisa, é liberado pelo CFM, né? Tudo, nada experimental, tudo realmente inclusive a gente já tem aplicado esse método para tratar os pacientes, né? Doutor Jairo, fiquei na dúvida, quais são os sinais e sintomas dessa doença de Parkinson? Bom, ótima pergunta, né? A doença de Parkinson, ela é marcada por fases, né? Existe uma fase que a gente chama de prodrômica, onde o paciente tem alguns sinais, mas não percebe que tem a doença ainda. Nessa fase, muito no início, o paciente pode ter alterações do olfato, né? Pode não conseguir sentir o cheiro dos alimentos, das coisas, né? E já tem um quadro de constipação intestinal, intestino preso, né? Quando a doença começa a se manifestar mesmo, já é através dos sintomas motores, né? Sintomas motores da doença. Que seriam o quê? Seria o tremor, nos casos dos pacientes parkinsonianos que têm tremor, a rigidez. Essa rigidez o paciente ele tem a dificuldade de completar os movimentos das articulações, ele fica rígido, se sente travado para executar as atividades do dia a dia, né? Existe um outro sintoma chamado também de bradicinesia, que a gente explica ele como uma lentidão. É uma lentidão para o paciente fazer os movimentos, para abrir e fechar a mão, por exemplo, para abotoar uma roupa. Então, a lentidão, a rigidez, o tremor. Existe também uma coisa que a gente chama de instabilidade postural, que o paciente pode ter uma certa alteração do equilíbrio também, né? Então, esses são os principais sintomas motores da doença, sem contar que existem sintomas não motores, como o principal deles é a depressão, né? A depressão como um sintoma não motor da doença de Parkinson, né? Porque existe casos de depressão à parte, né? Mas os pacientes parkinsonianos, né? Até praticamente metade dos pacientes podem apresentar depressão
como nessa fase mais inicial do diagnóstico do Parkinson, né? E aí entra a questão do psicólogo, né? Entra a questão do psicólogo, né? Entra a questão do psiquiatra também, para estar atento que, além da depressão, se o paciente tem algum sintoma motor associado, para encaminhar para o neurologista, para realmente que esse paciente seja acompanhado de maneira mais eficaz, né? Eu conversei aqui com o neurocirurgião, Dr. Jairo Ângelos, sobre a doença de Parkinson, né? Nesse mês a gente está aí já se antecipando, né, Dr. Jairo, para falar sobre essa doença que vem atingindo aí milhares de brasileiros, e é importante a gente levar para o nosso público informações a respeito. Muito obrigada, Dr. Jairo. Obrigado, Osnia, mais uma vez, estamos aí à disposição.